Jesus, nele unidos vamos ser, na esperança e na fé crescer. Olá amigos, bem-vindos ao canal Pérolas Esparsas, num canal onde você poderá encontrar boa música e muitas mensagens inspiradoras que te levam para mais perto do Salvador. Se você ainda não é inscrito, te peço que se inscreva no canal e não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos, para nos ajudar a levar esperança ao redor do mundo. Olá amigo, tudo bem com você? Creio que sim, é um prazer estar aqui trazendo mais uma lição da Escola Sabatina e nesta semana estudando um tema tão importante como o problema do mal. Não está falando a origem do mal, nem quando o mal terminará, mas está trazendo o problema do mal. E o verso para memorizar diz assim: "Eles enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." Apocalipse 21, 4. Vamos orar? Grande e poderoso Deus, aqui estamos, Senhor, trazendo mais uma lição. Que fale o Senhor conosco, que o Espírito Santo nos oriente a apresentar esse assunto dentro daquilo que o Senhor espera e que façamos o nosso melhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vários personagens da Bíblia, diante do mal e do sofrimento que há no mundo, e mesmo da experiência que eles enfrentaram, eles foram levados a questionar e fazer essa pergunta: até quando, Senhor? E eu escolhi os Salmos 13 e os versículos de 1 a 3. Salmos 13, de 1 a 3, depois os versos 5 e 6 também. Porque aqui tem uma coisa preciosa para todos nós. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E agora vejo: até quando terei tristeza e inquietações no coração, dia após dia? Aqui eu vejo um salmista sofrendo de depressão. Tristeza dia após dia, inquietações dia após dia. Não só depressão, mas ansiedade também. Um excesso de passado, que é a depressão, e um excesso de futuro, que é a ansiedade. Sim, ele está demonstrando exatamente isso. E nos versos a seguir nós vamos ver melhor. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Ele estava lutando com o inimigo. E no caso patológico, esse inimigo pode ser tanto a depressão quanto a ansiedade. E aí ele diz: olho para mim e respondo: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. O Dr. Augusto Cury, ele comenta sobre as janelas da memória, janelas da alma. Ele fala então de duas janelas interessantes, eu quero mencionar apenas essas duas, que é a janela Aquiles e a janela Light. A janela Aquiles é aquela janela do mal, da escuridão, da angústia, da tristeza, do sofrimento, do desespero. É a janela da morte. Onde o depressivo, dependendo do grau, ele se aproxima dessa janela e, como se estivesse preso por uma âncora, ele ali permanece, e se não houver um esforço e um trabalho muito bem feito para retirá-lo dali, ele não sai. É a janela da morte. É a janela do desespero. É a janela que representa o mal e o originador do mal. Por outro lado, também tem a janela light, luz.
A janela da alegria, a janela do prazer, a janela da felicidade, a janela do bem-estar, a janela do sentido da vida, a janela luz, a janela do bem. Jesus pode representar muito bem essa janela. E olha o que o salmista diz, olha o que o salmista diz aqui: ilumina os meus olhos, ou ao contrário, dormirei o sono da morte. Ele está dizendo: eu estou em treva, eu estou em escuridão. Eu estou vendo ali somente a morte. E a pessoa que está lá na janela da depressão, na janela escura, na janela Aquiles, ele vê lá no fundo um cemitério. Ele só vê isso. Ele só vê o fim. Mas aí vem os versos 5 e 6. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém. Aleluia. Graças, graças ao bom Deus. Graças ao bom Deus. Da mesma forma, o escritor dos Salmos 91:3, ele diz: até quando, Senhor? Senhor, até quando os ímpios exultarão? E os Salmos 10:1 e 2 também fala: Senhor, por que estás tão longe? Por que tu escondes em tempo de angústia? Te escondes de mim? Isaías 41, versículos 10 a 13, diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada os que contendem contigo, perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Por quê? Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isaías 41, 10 a 13. Eis a solução. Eis a solução. Nem tudo está perdido. A palavrinha-chave: passará. Muito bem. Até quando, então, foi o que nós estudamos no domingo. E, avançando, nós vamos direto para a segunda-feira. Há muitas coisas que não sabemos, muitas coisas que não sabemos. Os pensamentos ou as ideias centrais dessa semana são: a Bíblia contém questões abertas sobre o problema do mal. Segunda, nossas explicações sobre o problema do mal são limitadas. Terceiro, somos exortados a abordar o problema do mal com esperança. Sim, com esperança. Na segunda-feira nós temos o exemplo de Jó. Jó, ninguém tem dúvida de que o sofrimento dele, o mal que o atingiu foi tremendo, foi terrível, e que ele se achava agora numa situação bem desesperadora. E ele questiona Deus, e Deus se apresenta, e no capítulo 38 e 39 de Jó, Deus faz algumas colocações e pergunta para Jó, e Jó, ele fica como que emudecido, porque ele começa a ter agora uma visão da grandeza de Deus, da soberania de Deus. E aí, no capítulo 42, e o verso 3, Jó diz o seguinte: ele reconheceu que, como criatura, o conhecimento dele e a sabedoria dele eram limitados. E ele diz: eu me arrependo. Na cinza, ele se humilha e ele faz o seguinte: ele diz: eu falei do que não sabia, eu comentei aquilo que eu não conhecia, e eu hoje me sinto arrependido e envergonhado do que eu falei. Isto era Jó, o homem justo, o homem íntegro, o homem que se desviava do mal, o homem exemplo nos seus dias. Agora eu te pergunto: e nós, pobres miseráveis, que às vezes até
arrogantemente vamos abordar um determinado assunto como se fôssemos dono daquele assunto, como se soubéssemos o suficiente. Não, somos pessoas sempre limitadas. Por mais que estudamos, por mais que queremos abordar, somos limitados. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família nesta segunda-feira. Vamos para a terça-feira. O teísta cético. O teísta cético. Os pensamentos que estamos trazendo, as ideias centrais da lição, diz o seguinte: a Bíblia contém questões abertas sobre o problema do mal. Segundo, nossas explicações sobre o problema do mal são limitadas. E terceiro, somos exortados a abordar o problema do mal com esperança. Com esperança é no coração, sem dúvida alguma. Assim como Deus mostrou para Adão e Eva como eles deviam agir, como eles deviam viver lá no Éden. Colocou aquela árvore no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, como um sinal vermelho, um farol vermelho, dizendo que o mal já existe, e orientou eles como proceder. Ao eles desobedecer, usando o livre-arbítrio que Deus lhe havia dado, Deus não os deixou à mercê do mal, mas tomou todas as providências já lá, na saída do Éden, através da morte do Cordeiro, para que uma esperança germinasse no coração deles e uma certeza de que o mal um dia será erradicado para sempre. Sim, de que haveremos de triunfar o bem sobre o mal. E isto está no programa divino, sem dúvida alguma. Abordar esse assunto, então, com esperança, né? Com esperança. Como o salmista ficou com o mal e a injustiça ao seu redor? Como o salmista lidou com o mal e as injustiças ao seu redor? O que ele percebeu que o ajudou a ver a realidade e a maneira diferente de ver o ímpio e o justo? O salmista diz que ele estava quase escorregando, quase se desviando do caminho do Senhor, porque ele achava que as coisas não dão certo com os que servem a Deus, mas com os ímpios tudo vai bem. E ele diz até que um dia eu entrei na igreja e assistindo um culto da igreja, lá na igreja foi-me mostrado com clareza o fim de cada um. Meus queridos, isso me lembra aquela senhora cristã, adventista, sétimo dia, dedicada, muito dedicada, uma senhora muito cristã, mas o esposo não era. E ela tratava o seu esposo, seu marido, com maior amor e carinho. Ela oferecia a ele, assim, o que ela podia. Dedicava-se de corpo e alma para que ele vivesse bem. E um dia o esposo então pergunta: querida, eu não sou favorável à tua religião, não te apoio em nada, e tu me trata tão bem, por que tu faz isso comigo? Ela disse: querido, eu tenho uma esperança e uma certeza no coração que, passada essa vida, eu terei uma vida eterna. Eu terei um novo céu, eu terei uma nova terra, eu terei um lugar onde a justiça é plena, e eu terei também ali um paraíso e uma mansão que me aguarda, que me espera. Como eu sei que tu só tens essa vida, eu estou fazendo o possível para que essa vida tua seja bem vivida. Por isso eu me dedico desta forma. Não preciso terminar a história para dizer que foi o maior estudo e sermão que aquele homem ouviu. Eu quero estar também nessa mansão. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Ela ganhou um esposo. E a eternidade vai nos mostrar tudo isso. Que Deus abençoe você, querido, que Deus abençoe você. Você homem, você mulher, vocês filhos, que Deus abençoe a todos. Vamos então para quarta-feira. Quarta-feira. A defesa do livre-arbítrio. Pois bem, o livre-arbítrio ele é necessário,
Deus não criou robôs, ele criou pessoas livres para que tomassem suas decisões, fizessem suas escolhas. Assim ele fez com os anjos, assim todas as suas criaturas, né? Anjos e homens, e os seres de outros mundos santos habitados também, não temos dúvida nenhuma disso. Quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito, agora eu vou preparar-vos lugar, quer dizer, eu vou preparar lugar para os moradores desse planeta, porque na casa de meu pai, esse universo tem muitas moradas, muitos mundos habitados, e eu quero dizer para vocês que ali está a maior prova bíblica de que existe outros mundos habitados por seres santos. João 14, 1 a 3. Leia e medite bem ali, e você vai ver, sem dúvida alguma. Este verso eu ouvi do pastor Harold Richards, da Voz da Profecia, fundador da Voz da Profecia nos Estados Unidos. E aprendi, nunca mais esqueci. Muito bem, então o livre-arbítrio. Deus colocou lá no Jardim do Éden uma árvore, lá no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e falou para eles: a obediência a essa não comer desse fruto significa vida eterna. A desobediência é morte eterna. E aí Adão e Eva um dia desacreditaram da palavra de Deus, da orientação divina, e deram crédito à palavra do inimigo, do mentiroso, do astuto, que encarnado numa serpente realizou a primeira sessão oculta do ocultismo ali, no Éden, naquela árvore, o único acesso que ele tinha. E nós sabemos do resultado, mas como já disse, Deus não os deixou em desespero. Deus tomou todas as providências lá mesmo, ao saírem do Éden, encheu-os de esperança e de certeza de que um dia estaremos em um novo céu, em uma nova terra. Porque o Senhor daria uma ordem, a menos que Adão e Eva tivessem livre-arbítrio para escolher se obedeceriam ou não? Então aqui está a maior prova. Não somos robôs, mas pessoas livres para escolher e tomar decisões. As 3 ideias centrais da lição, então eu vou trazer hoje também. A Bíblia contém questões abertas sobre o problema do mal. E também nossas explicações sobre o problema do mal são limitadas. E somos orientados, aconselhados a abordar o problema do mal com esperança. Com esperança, conforme veremos no final desta lição, né? A esperança, a bendita esperança. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Vamos então para quinta-feira, 13 de janeiro de 2025. O amor e o mal? É uma pergunta. E as 3 ideias centrais da lição primeira, a Bíblia contém questões abertas sobre o problema do mal. Não há uma conclusão, não é um assunto fechado, conclusivo, não. É um assunto em aberto. Nossas explicações sobre o problema do mal são limitadas. E ainda somos aconselhados a apresentar o problema do mal com esperança, com a certeza de que essa militância um dia triunfará. E o bem triunfará sobre o mal. E o mal desaparecerá para sempre. Para sempre. Que Deus os abençoe ricamente. Meus amigos, certo senhor, ele chegou em casa um dia preocupado. Era o conselheiro do monarca, do rei. E o rei, no final do expediente, chamou ele e disse: eu quero que amanhã você volte. Eu vou te dar até 24 horas, vou te dar mais tempo, para que você me traga uma palavra que explique tudo sobre o mal e o bem, sobre a dor, sofrimento e também o alívio, o bem-estar. Me traga numa só palavra. Se não fizer isso, saiba que você estará demitido. Ele foi para casa preocupado. Chegou em casa, não dormiu direito. Rolou na cama aquela noite. No outro dia de manhã a esposa chama para o desjejum e ele
disse que não queria, e ela então aborda, você está com algum problema? Qual é o problema? E ele então falou para ela, ela disse, simples, fácil, e a palavrinha é bem simples. Come aí que depois eu vou te explicar direitinho, tu vai chegar lá e resolver o problema. E ele comeu, e aí perguntou, ela disse, fica tranquilo, não se estresse, a palavra existe. E chegou meio-dia, ela não tinha falado para ele, e aí chamou para almoçar e disse, não, eu não vou comer se não me falar. Eu continuo preocupado, você não me falou que palavra é essa? Ela disse, querido, a palavra é passará. Se o bem passa, o mal também passa. Tudo passa. Enquanto estivermos neste mundo, tudo passará. Passará. Pronto. Chegou ele diante do rei, falou a palavra e o rei parabenizou e disse, muito bem, continua sendo meu conselheiro. Sim, meus amigos, nossas explicações sobre o problema do mal são muito limitadas pelo fato de que o mal não pode e nem deve ser justificado. Aí a questão. É impossível explicar a origem do pecado buscando uma razão para a sua existência. Não houve razão. É um mistério. De onde surgiu, como surgiu. Aquele ser perfeito que Deus havia criado, um anjo de luz, um anjo perfeito. Sabemos, no entanto, que surgiu no coração, na mente de um anjo criado, perfeito, e que ele, o pecado, terá um fim definitivo no calendário de Deus. Deus não é responsável de maneira alguma, pela origem do pecado. Ele nunca privou alguém de sua graça, nem faltou algo em seu governo que motivasse a rebelião. O pecado é um intruso no universo de Deus. É um mistério inexplicável. A única definição de pecado que nós temos é João 3:4. Pecado é transgressão da lei. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. 1 João 3:4. A lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Grande Conflito, página 212, deixa isso claro. Nossa ênfase nesse estudo está no caráter de Deus e não no mal em si. Com base no caráter do amor de Deus, nos enchemos de esperança ao lidar com o assunto do mal, sabendo que Romanos 8:18 nos leva a Apocalipse 21:4, onde tudo isso desaparecerá. Que Deus abençoe você, a sua família e toda a sua casa e os seus animaizinhos também. Amém. Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. E aqui estou trazendo os 2 versos que eu prometi, que mostram, nos enche de esperança e certeza de que o mal desaparecerá. Romanos 8:18 diz, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que nos será revelada. Não dá para comparar. A glória que vem por aí, quando o mal não mais existirá, é muito grande, é muito linda, é muito forte. E ainda Apocalipse 21:4 diz, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem de sofrimento, a antiga ordem de dor, a antiga ordem da morte, a antiga ordem, enfim, desse planeta velho. Essa antiga ordem mundial, segundo o coração do homem mau, do homem corrupto, do homem perdido, do homem ganancioso, do homem que sobe no cadáver de seus semelhantes para poder se manter no poder. Esta ordem desaparecerá
para entrar a ordem segundo o coração de Deus, uma nova ordem segundo o coração de Deus, onde o amor triunfará e onde habitará, como diz o apóstolo Pedro, a justiça. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém. Vamos orar? Grande e poderoso Deus, muito obrigado por essas lições maravilhosas. Receba nesse momento, Senhor, cada um dos nossos amigos, também com seus motivos que eles têm nas suas lutas nesse mundo onde o mal ainda impera, onde ainda tem dor, sofrimento, angústia, morte, doenças terríveis. Ó Pai, eu quero agora que Tu visite a casa de cada um dos nossos amigos e que tudo o que é deles, a casa seja guarnecida pelos anjos celestes, tudo o que eles possuem seja protegido também. E os seus animaizinhos de estimação, cuida deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.